faculdades exercitadas para discernir o bem e o mal. O que é isso? Do que se trata? O que Deus quer nos falar? Ainda dentro desta série sobre doutrinas da graça de Deus, vamos estudar hoje sobre estas faculdades, sentidos espirituais. Estamos quase encerrando esta série sobre doutrina. Depois teremos uma breve palavra sobre família. E depois vamos dirigir a igreja para o melhor final de ano das nossas vidas. Mas tudo isso passa pelo conhecimento. Então diz a palavra do Senhor em Hebreus 5,14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Nós estamos aqui esta noite para aprender a praticar a palavra, para a gente poder dizer, isto é bom, isto é mal, isto é correto, isto aqui não é correto, isto é certo, isto é errado, isto vem de Deus, isto não vem de Deus, isto é espiritual, isto é carnal. Você vai aprender algo do coração de Deus. Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar. Deus vai nos falar. Senhor Jesus Cristo, Deus maravilhoso, lindo, verdadeiro, todo-poderoso, excelso, tremendo, Deus bom, Deus justo. Nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz. Voz que fala a cada filho, cada ovelha que tem um ouvido espiritual dado por Ti para ouvir a voz do bom pastor. E nós, de modo algum, seguiremos a voz dos estranhos. Nós estamos aqui para ouvir-Te e para seguir-Te. Por isso, Pai, fala-nos, ajuda-nos nas nossas incapacidades, fragilidades, fraquezas. E leva-nos, Senhor, a compreender qual é a esperança da glória, qual é a herança dos santos, Senhor. Quais são os nossos direitos em Cristo Jesus. E vivermos nessa terra, Pai, reinando em vida, sabendo que todas as coisas Tu as consumaste na cruz do Calvário para nós, para que hoje pudéssemos formar um reino de sacerdotes, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus sobre a terra. Em nome de Jesus, nos submetemos à autoridade da Tua palavra. Amém. E toda a igreja diga amém. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Obrigada, pastora. Meus irmãos amados, eleitos, escolhidos, pedras que vivem, vitoriosos, aqueles que já foram regenerados, renovados, lavados no sangue do Cordeiro, renascidos de uma semente incorruptível, santos, mais que vencedores. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, e você sabe que Bíblia, do original hebraico, Bíblia significa o livro por excelência, o livro dos livros, a palavra das palavras. Quando nós abrimos esta palavra, esta Bíblia, nós sabemos que esta palavra educa. Nenhum de nós nasceu com conhecimento da Bíblia. Nenhum de nós nasceu com conhecimento das Sagradas Escrituras. A educação espiritual, a educação cristã, ela vem pela palavra. Quando você é ensinado, quando você ouve a palavra de Cristo, você cresce na graça e no conhecimento de Deus. E você começa a ter os seus sentidos, as suas faculdades espirituais exercitadas, trabalhadas. Então, nós precisamos comparar com o que está aí fora. Porque aqui
por causa da palavra que você recebe, do conhecimento que jorra do trono da graça de Deus, você vai desenvolvendo as suas faculdades espirituais e vai tendo uma coisa chamada discernimento. Mas não é assim aí fora. Todo o protestantismo, todas as igrejas evangélicas, todas as religiões cristãs, o catolicismo, aqueles que são os mais ortodoxos, eles dão nos seus ensinamentos ênfase às obras da carne. Todo o meio protestante, cristão, católico, a ênfase está sendo dada na carne, nas obras, nos sacrifícios. Só o ministério da incircuncisão, a revelação da palavra da graça de Deus, ou seja, aquilo que se prega nesta igreja, que é o Cristo depois que morreu e ressuscitou, só o ministério da graça é que dá ênfase nas obras do Espírito, naquilo que são as obras da fé. Não dá ênfase nas obras da carne, mas nas faculdades, nos sentidos espirituais, daquilo que você aprende para depois você viver o seu dia a dia. A lei não é assim. A lei manda as pessoas jejuarem, fazerem as suas vigílias, sacrificarem. E às vezes as pessoas fazem isso até com zelo, mas sem entendimento. O que a palavra da graça de Deus faz? A palavra da graça, ela gera entendimento em você. Você passa a ter os seus sentidos exercitados. Que sentidos? Nós não estamos falando aqui de visão apenas, olfato, audição. Nós estamos falando de sentidos espirituais. Faculdades que nos são concedidas por graça de Deus. Aquilo que nós temos de percepção do mundo espiritual, das coisas espirituais, da palavra, da obra de Deus, do próprio Deus, você passa a ter estes sentidos exercitados na graça. Porque a graça é alimento sólido. A graça gera pessoas adultas. E os adultos, espiritualmente falando, eles passam pela prática de saber discernir o que é bem e o que é mal. Só alguém exercitado espiritualmente tem a capacidade de discernir o que é bem e o que é mal. Só um adulto espiritual sabe que se é antes da ressurreição de Cristo, nós estamos diante do cumprimento da lei. Isto não serve, não é para nós, não é certo para a nossa vida, é judaísmo, é o antes de Cristo, é o Cristo carne. Eu tenho que ser adulta, eu tenho que ter maturidade, eu tenho que ter crescimento para saber que após a ressurreição de Cristo, aí sim, aí vem a mensagem para a minha vida, que está contida nas 14 epístolas do apóstolo Paulo. Então, um adulto espiritual, ele discerne o bem do mal. Ele passa a saber o que é bom para a vida espiritual e o que é mal para a vida espiritual. Ele passa a saber o que é certo e o que é errado. Então, quando a pessoa vem com aquela fábula, você sabe, nós que temos as faculdades já exercitadas pela graça, pelo conhecimento da verdade, pela revelação da sã doutrina, quando a gente encontra alguém que vem com aquela fábula de que está jejuando para poder, vencer, está buscando poder para poder vencer o diabo, nós já sabemos que isso é coisa de criança espiritual. A pessoa não sabe, mas nós já sabemos que isso é o quê? Infantilidade. O adulto, em termos espirituais, sabe que isso é errado. O adulto, espiritualmente falando, sabe que nós não precisamos de buscar poder para lutar com o diabo, porque o diabo pode, o diabo faz, o diabo acontece. Não, o adulto espiritual sabe que maior é o que está em nós do que aquele que está neste mundo. O adulto espiritual sabe que na cruz do Calvário Jesus despojou, aniquilou, derrotou, amarrou o diabo na nossa vida e que o diabo não pode mais nos tocar porque somos nascidos de Deus. Então você começa a discernir, esta mensagem serve, esta mensagem
não é a correta. Isto aqui é bom, isto aqui é mal. Isto aqui é lei, não serve. Isto é graça, esta é a palavra que me serve, é a palavra que Deus tem para a minha vida. Então, quando as faculdades não são exercitadas, quando não há maturidade, quando não há alimento sólido, quando a igreja se alimenta apenas de leitinho, que são os princípios elementares da doutrina do Cristo, no cumprimento da lei, o Cristo carne, quando só é oferecido leite, o beabá, o AEIOU, o ABC do Evangelho, o povo vive em ignorância espiritual. O povo vive na base da ignorância. E você sabe que na base da ignorância é que se enganam as pessoas. Existem milhões de pessoas no nosso Brasil, na ignorância espiritual, sendo enganadas, sendo levadas a todo vento de doutrina, recebendo lixo, recebendo só o que não é bíblico, porque são o quê? Crianças, espiritualmente falando. Não tem as faculdades espirituais exercitadas para discernir nada. Muito menos o que é certo, o que é errado, o que é de Deus e o que é do diabo. O profeta Oséias, usado por Deus, já dizia, em 4:6, o meu povo está sendo destruído. Isto é fato hoje. O povo de Deus está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Você veja, eu recebi um e-mail do nosso diácono Edmilson, eu acho que alguns receberam, ouviram essa matéria, de um líder muito conhecido no Brasil. Ele não é só pastor, ele é líder de louvor, é uma pessoa que tem muitos CDs gravados, muito famoso, fez muitas músicas conhecidas. Ele está fazendo merchandising, usando o altar, ele acaba uma oração, ele fala do poder de Deus, da palavra de Deus, e imediatamente ele vende um consórcio de uma casa, seguido a palavra. Ele manda comprar cotas de alguma coisa. Então, assim, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. As pessoas não discernem. Você imagina isto emendado numa oração, depois de um momento da igreja ouvir uma palavra, de louvar, enfim, glorificar a Deus, de estar ali aberta para o Senhor. Então, vem aquela mistureba toda, vem aquela coisa toda, e sem conhecimento, o povo, na ignorância, está sendo destruído. Falta o conhecimento, na verdade, falta maturidade, falta crescimento, falta entendimento. Quando a pessoa ela não discerne o que é bem e o que é mal, ela é capaz até, você sabe, de tirar um apartamento da sua família e dar isso para os lobos vorazes e viver na rua. Nós conhecemos pessoas que já fizeram isso. Lá na nossa sede, no Rio, já contei aqui, uma senhora chegou, foi procurar ajuda no nosso ministério. Levaram ela até o apóstolo, estava em desespero, isso já faz alguns anos. E ela disse, eu posso trabalhar, fazer alguma coisa aqui, eu preciso trabalhar, eu preciso de rendimento. E o apóstolo percebeu que era uma senhora, né, com certo nível, preparada. Ela falou, eu faço qualquer coisa, eu preciso viver, eu preciso sobreviver. Porque eu estava aí num outro ministério, numa denominação, e disseram que se eu tivesse fé, eu tinha que dar a minha casa. Eu sou viúva, meu marido me deixou bem, amparada, casa, carro, né? Um apartamento, telefone, bom, enfim, uma poupança. E eles disseram, se você ama a Deus, prova. E ela deu a casa. Se você ama a Deus, você tem uma segunda casa? Dá, e ela deu. Se você ama a Deus, dá o seu carro, ela deu. Se você ama a Deus, dá o seu telefone, ela deu. Se você ama a Deus, dá o dinheiro que está na sua poupança, que está investido. E ela deu. E ela ficou sem nada. Quando ela se deu conta, ela não tinha onde morar, ela não tinha mais nada. Não tinha nenhuma reserva, não tinha nada. E ela foi procurar a liderança. E ela chegou ali e disse assim, escuta, eu dei tudo o que eu tinha. E olha agora eu não tenho mais recursos. E disse, você é uma insubmissa. Você é uma rebelde. E ela disse, não, eu fiz tudo o que vocês falaram. Você não ama a Deus. Ele disse, eu dei por amor. Então você tem demônio. Aí ela diz, na hora né? Não, você não tem fé. Ela diz, eu tive fé para dar, que é mais difícil, não tenho fé para receber, que é mais fácil. Então você está com demônio.
Vem as campanhas para nós tirarmos estes encostos que estão na sua vida. Então, eu estou só lembrando isso, porque a pessoa é capaz de fazer estas coisas porque ela não discerne, ela não tem as faculdades espirituais exercitadas para discernir o bem do mal. Ela é capaz de fazer, às vezes, vigílias 7 vezes por semana. Você vê, tem pessoas fazendo vigílias de oração. Outro dia eu recebi um e-mail de uma moça e ela me disse assim, olha, tem um pastor que até parecia que conhecia a graça, mas ele está envolvido na lei aí fazendo 7 dias de vigílias de oração. Eu falei, olha, não conhece nada, ele não conhece nem quem ele é, não conhece a palavra, não conhece o Cristo ressuscitado. A pessoa que não tem as faculdades exercitadas, que não tem conhecimento, ela é capaz de fazer jejuns o ano todo. Você sabe que existem ministérios que fazem jejuns de janeiro a janeiro. Ela é capaz de passar dia e noite, tarde, final de semana, meio de semana na igreja, abandonar a sua casa. Porque ela não sabe que isso é absolutamente contrário aos preceitos da graça de Deus. Uma pessoa na obra de Deus, que vive de ignorância, que vive de imaturidade, normalmente ela é irada. Você sabe que o povo que vive debaixo da lei é muito irado, é muito bravo, é muito, pavio curto. Mas olha por quê. Já diz a palavra em Romanos 4,15. Porque a lei, o que faz a lei? Suscita a ira. Então, quando alguém não tem este conhecimento da verdade, as faculdades exercitadas, quando alguém não é maduro espiritualmente, quando alguém não tem este repouso que a graça dá, vive irado. E a pessoa que vive irada, você vê a lei, querem amaldiçoar, querem lançar no inferno, querem dizer que é encosto, querem punir. Não é assim que vive a lei? Principalmente a liderança, não é? Se a pessoa está toda ali, tudo é maldição, tudo é demônio, tudo é inferno, tudo é lago do enxofre, tudo é para punir, 100 dias sem sentar na frente, não sei quantos meses sem participar da ceia, não sei quantos meses sem estar na comunhão dos santos. Isso é a lei. Só age assim quem é imaturo, quem é ignorante, quem vive debaixo de um espírito de ira, que é provocado pela própria lei. A lei, os esforços, os sacrifícios suscitam ira na vida das pessoas. E diz a palavra, a lei suscita a ira, mas onde não há lei, diga aleluia, estou no lugar que não há lei, aqui não há lei. Bispa, nós não temos lei, essa lei mosaica, esse judaísmo não tem. Onde não há lei, também não há transgressão. Se não há transgressão, não há transgressores. Então, o que há aqui? Santos. Olhe para o seu irmão e diga, você é santo, você é irrepreensível. Diga, aqui não há transgressores, aqui há santos de Deus. Glória a Deus. Por isso que, amados, se não há lei, eu não posso ter aqui um tanque de água para batizar nas águas. Não há lei. Não podemos ter aqui um tanque, porque se eu tiver um tanque para batizar nas águas, eu vou ter que dizer, pecador, vem às águas batismais. Pecador? Vem às águas batismais? Não. Aqui não há lei. Então não há ritos, não há cerimônias, não há orgulho, não há carne, não há o poder dos homens. Se você não se submeter às águas, oh meu Deus, não existe isso. Só uma pessoa madura entende que não se pode ter nada com a lei. Quem aqui é maduro já? Não podemos ter nada com a lei. Hoje, amados, o que mais adoece as pessoas dentro das igrejas, que depois é uma doença que fica lá na alma, é uma doença que fica lá nos pensamentos. Nós sabemos que hoje a maioria das doenças tem origem psicossomática, coisas que vão se somando, acumulando. Então, o que mais adoece as pessoas, que depois vai gerar câncer, tumor, problemas dermatológicos, infarto do miocárdio, acidente vascular, cerebral, outras doenças que estão aí, isso tudo é em função de um mau estado emocional das ovelhas. Sentidos oprimidos, das faculdades aprisionadas. As pessoas, sabe, elas não pensam. As pessoas não refletem. As pessoas estão engessadas pela lei. A lei diz, é assim, ponto. Amém?
É assim, ponto. Tem que cumprir, ponto. Se não cumprir, inferno, ponto. Então, as pessoas estão presas. Mas olha o que diz Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo. Existe ou não existe? Está vivo ou está morto? Vivo. Ele foi para a cruz ou não foi? Então, o fim da lei é... Se a lei acabou em Cristo, quem está vivendo debaixo da lei está negando Cristo. Isto o que é? Para não chamar de burrice, eu vou dizer que é infantilidade, ignorância, desconhecimento, criancice espiritual, falta de entendimento, falta de revelação, porque a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça, a justificação que vem da fé de todo aquele que crê. Romanos 7,6 também diz: agora, porém, libertados da lei. Se Cristo pôs fim à lei, ele te libertou da lei. Diga, estou liberto da lei. Está ou não está? A Bíblia diz que está. Então, se está na Bíblia, nós cremos. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos. Estamos mortos para o pecado que a lei nos mostrava. De modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. A letra é caduca, a letra é a lei é caduca, a lei mata, a lei caducou, a lei se encerrou, a lei não tem serventia, a lei não presta, a lei não serve, a lei se encerrou em Cristo. Você está livre da lei através de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Ah, mas eu gosto de umas coisas da lei. Você vai ficar caduco igual a lei. O que é caduco igual a lei? Velho, sem efeito, sem sentido, sem nada. Não serve para nada, sem serventia, sem vida. Se a lei morreu, não tem mais vida. Se você ficar debaixo da lei, você não vai ver a vida abundante que Jesus trouxe. Olha o que diz o versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? Nós estamos dizendo que a lei é pecado? De modo nenhum, a lei não é pecado. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Amado, isso aqui é real. Isso aqui é real. Você sabe com quem se aprende sobre pecado, inferno, Satanás, demônios, encosto, a ira de Deus, o fardo, pesar a mão. Você sabe com quem se aprende isso? Com os pastores legalistas. Senão ninguém saberia disso. Eu só aprendi isso depois que eu entrei na igreja evangélica, tradicional. Não sabia disso. Ah, mas eu era católico. Bom, na católica você é ignorante total, não sabe nada. Né? Você só sabe a respeito de história de santinho. Só isso. Santinho e vida dos padrecos, mais nada. Quando você se converte, você diz, agora sim, agora é Jesus. Aí você começa, em vez de Jesus, a ouvir de tranca-rua, de pomba-gira, de encosto, de demônio, de sete catacumba, de potestades, de principados, de aranhas que sobem pelas paredes, de macacos que pulam de ombro em ombro, do inferno, do enxofre, que Jesus vai voltar, que você vai ficar, e ele apaga o nome do livro da vida, e ele entra, e ele sai, o Espírito vai embora, o Espírito vem, eu mereço, não mereço, é o cabelo, é a santidade, a consagração, é o jejum, oh meu Deus, as vigílias, vamos batizar, não, vamos vigiliar primeiro, vamos consagrar, vamos fazer relógios de oração. Você só aprende essas coisas na lei, é ou não é? E estas coisas servem para quê? Para nada. Diz para nada. Para nada, não serve para nada. Então diz a palavra, a lei é pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. A lei mostra o pecado. E você conhece por causa da lei. Numa igreja da lei, você conhece tudo que não presta. Eu espero que estejam me entendendo pelo Espírito. Numa igreja da lei, você conhece tudo que é carne. Tudo que é errado, você vai conhecer dentro do legalismo. Os pastores da lei só ensinam isso. A lei mostra o mal da vida. A lei é ranço. Por isso que nós usamos aqui uma expressão, às vezes diz assim, o irmão veio da lei, agora ele tem que sentar, ouvir a graça, para tirar o ranço da lei.
Que às vezes ele não está mais recebendo lei, mas a vida dele está impregnada do cheiro, das coisas rançosas, do legalismo. Então, primeira coisa, você sabe, quando alguém erra debaixo da lei, já dizem que o culpado é quem? Diabo. Olha, qualquer cristão errou, o culpado é o diabo, é claro. Ele tem umas costas largas, não é? Só que o diabo, nesse caso, é a carne das pessoas. Então, na lei errou, é diabo. É mais fácil do que enfrentar pessoas, do que encarar, do que cuidar da ovelha, do que mostrar para a ovelha que ela está errada. É mais fácil falar que é demônio, que é possessão, que é uma opressão, que entrou por um caminho, não sei, familiar, é uma herança genética, não sei, espiritual, é uma maldição hereditária. Só que o diabo não pode mais na vida de um salvo, um selado com o Espírito Santo da promessa. Então não é diabo, é carne mesmo das pessoas. Você sabe, às vezes é aquela mulher que vai para a igreja, e a igreja legalista tem muita coisa com as mulheres, né? Começa, não, você tem que se consagrar, você tem que jejuar, você tem que fazer abstinências, votos para Deus. E muitas vezes essa mulher chega em casa e não tem vida conjugal com seu marido, porque ela está se consagrando. E o marido chega e, amadinha, e aí? Chega para lá, eu estou me consagrando. Passa 1 mês, 2, 3, 4 meses, o marido está... E aí, acabou a consagração? Agora estou me santificando. Dá um tempo. Passa mais um tempo. 8 meses, o cara está babando. Querida, filha amada. Aí, tá tudo jóia agora. Santinha, consagradinha, né? Não, agora estou num período de voto a Deus. Abstinência sexual agora. Agora, eis que o Senhor me pede, porque o meu líder disse. O homem está suando. Passou 1 ano. Aparece um rabo de saia qualquer. Estão aí os adultérios, você sabe. As fornicações. E o homem olha e diz... O diabo, eles dizem, o diabo colocou uma casca de banana. O diabo? O diabo? Aí encontrou o rabo de saia e pergunta, escuta aqui, filha, você está se consagrando, se santificando? Não, nem eu. E depois, o diabo. Depois é o diabo. É a carne. Onde é que isso começou? No altar de certas igrejas. Você está percebendo? A lei faz estas coisas. Não é? Está em jejum? Não, também não. Então, Romanos 6, 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Então, assim, essa pregação da lei de pecado, 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 é porque só tem pecado na cabeça das pessoas. Só tem essa pregação. Agora, se nós morremos para o pecado, irmão Mauro, para que nós vamos ficar aqui conjecturando sobre o pecado? Nós morremos para o pecado. Amém? Diga, eu morri para o pecado. Olha o que diz o verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Querido, o pecado ronda, mas não tem domínio sobre você. Diga glória a Deus. Diga, a graça me dá capacidade para vencer a minha carne. Olha o que diz Zacarias 3:9. Olha que profecia tremenda. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. São os 7 Espíritos de Deus. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Qual foi este dia? Quando Jesus, na cruz do Calvário, há 2000 anos, disse, tudo está consumado. Tirou o pecado da sua vida, tirou o pecado num só dia. Ele foi para a cruz e aniquilou o poder que o pecado tinha sobre você. Amém?
Então, querido, se Jesus tirou num só dia, não queira colocar o pecado na sua vida. Tire a sua mente, tire da sua mente coisas pecaminosas, coisas que envolvam só essa história de pecado. Tira isso da sua vida, porque Jesus num só dia aniquilou com o pecado. Olha o que diz João 1:29. João Batista teve essa revelação. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em quanto tempo? Num só dia. Tirou o pecado na cruz ou não tirou? Tirou ou não tirou? Ele tirou o pecado da sua vida? Agora eu vou fazer a pergunta mais lógica. Então você é pecador? Ah, não. Não. Jesus tirou o pecado, tirou você da condição de pecador. Quando ele aniquilou o pecado na cruz, ele tirou e te deu provisão, para que no dia em que você o recebesse como seu Senhor e Salvador, você fosse tornado justo, puro, lavado, santo, irrepreensível. Você não é pecador. Eu não posso pôr uma pia batismal aqui, um tanque, e dizer: venha para as águas do batismo, arrepende-te, pecador, porque você já foi tornado limpo pelo poder regenerador e renovador do Espírito Santo. Diga: eu sou perdoado, não sou pecador. Diga: um dia só foi suficiente para o meu Jesus aniquilar com o pecado da minha vida. Amém. Diga: eu sou santo, eu sou irrepreensível, eu sou abençoado, sou uma pedra viva, sou mais que vencedor, sou sacerdote real, faço parte de uma nação santa, sou propriedade exclusiva de Deus, sou a imagem e semelhança do Senhor. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Amém. Romanos 5,19. Olha só. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Jesus é este homem, não é? Você já o tem? Você já tem Jesus? Você é um pecador ou você é um justo? Diga: eu sou um justo. Justificado por Jesus. Amém, amém. Você é justo? Então não deixe o inimigo ficar lançando uma palavra aí: pecador, 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 você não serve, você não presta. Lembra, lembra? Não me lembro nada, porque Jesus lançou os meus pecados no mar do esquecimento. Ele não lembra e não quer que você lembre também. Mas, se você não tem os sentidos exercitados, se você não tem as suas faculdades espirituais exercitadas, para discernir o bem do mal, o certo do errado, a lei, a graça, você não vê o fim do pecado na sua vida. E quem não vê o fim do pecado na sua própria vida, vai querer pecar. Vai querer se batizar nas águas. Vai querer ir para a vigília. Vai querer ralar. Vai querer fazer e acontecer. Isto é a vida da lei. 1 de Pedro 2,24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Carregou ou não carregou? Então você tem pecado? Não. Bispo, mas a Bíblia diz que quem não peca é mentira. Quem diz que não peca é mentiroso. É verdade. Mas ele carregou até esse, que eventualmente a gente acomete. Amém? Carregou. Por isso, quando alguém peca, tem a provisão da cruz do Calvário para imediatamente se livrar deste pecado, receber o perdão de Deus e continuar a sua vida em santidade e irrepreensibilidade. Deu para entender? Amém? Porque pecador você não é. Você tem uma carne que está sujeita ao pecado. Mas, como você não está mais debaixo da lei, sim da graça, o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Deu para entender? Amém. Então, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Jesus levou ou não levou o pecado, igreja? Quanto tempo demorou para Jesus levar, para Jesus carregar os nossos pecados? Um dia. Estava profetizado, está aqui cumprido. Bispa, então me fale aqui, peraí, eu estou chegando, dá licença. Se na igreja não tem pecado,
não tem demônio, não tem batismo, não tem sal, não tem fita, não tem óleo. Tem o que nesta igreja? Tem Jesus. Tem Jesus. Aqui há um Senhor, um Salvador, um Rei, um que tem a palavra final, um soberano. O seu nome é Jesus Cristo, ressuscitado. Nós não substituímos Jesus por óleo, por fita, por campanha. Aqui é Jesus. Amém. E aqui Jesus tem uma cara. Jesus é Jesus. É a cara que a Bíblia nos mostra. Jesus aqui não tem cara de vidro, de água, de campanha, de batistério. Jesus é Jesus aqui. E aqui nós o adoramos em espírito e em... Ai, bispa, mas eu preciso de uma água, de um copo d'água, para eu entender que Jesus põe os fluidos aqui. E daqui os fluidos vêm para aqui. E os fluidos vêm para cá. Amado, Jesus não é fluido. Jesus é poder de Deus. Este poder já está no seu espírito. Você é em todas as coisas mais que vencedor. Ele disse para Tomé: felizes os que não viram e creram. Você é feliz. Você não precisa de água. Você tem água viva no seu interior, amado. Amém? Você não precisa de óleo. Você tem o bem real, Espírito Santo, que já ungiu a tua vida. Você crê nisso? Você está debaixo da lei ou debaixo da graça? A igreja romana, ela criou uma coisa chamada missa. Entre tantas bobagens, com todo respeito, mas é isso, porque eu estive lá, que a missa faz. A missa serve para lembrar o pecado. E lembrar que as pessoas ainda continuam no estado de pecadores, pecadoras. Você sabe que a missa tem lá... Eu era criancinha, Sérgio, você também, nós estudamos em colégios Padre Freira, nós éramos bebês ali, não sabíamos nem falar direito. Tínhamos 6 anos, 7 anos, não sei. O que é isso? Sentávamos numa missa e ficávamos ali. Minha culpa, minha máxima culpa. Ou você não lembra disso? Quem esteve lá? Depois, eu não vou lembrar tudo porque eu já paguei isso, não quero mais. Nem, né? Mas depois você faz uma outra confissão. Primeiro eu sou culpado. Senhor, eu sou culpado de tudo, de tu teres morrido, é tudo minha culpa. A culpa máxima é minha. Amados, eu não pedi para ser pecadora, eu já nasci pecadora. Eu herdei o pecado na carne, você também. Só que eles ensinam você a ficar o quê? Falando que você é pecador. Minha culpa, minha máxima culpa. Daqui a pouco você vai lá, você está falando assim: Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa. Eu sou culpado, eu não sou digno, eu não sou nada. Eu sou um zero à esquerda. E você fica ali confessando estas coisas todas. Tem momentos em que você diz: o escarlate do meu pecado, os meus pecados escarlates, é minha culpa, eu não sou digno, meu pecado é escarlate. O que é isso? Estão profanando o sangue da aliança, estão ultrajando o espírito da graça. E há muita igreja protestante que faz a mesma coisa. Você precisa de se arrepender. Amado, a pessoa já é salva, selada com o Espírito Santo e todo o culto. Arrependei-vos, arrependei-vos. Essa era a pregação de Pedro. A pregação de Paulo é: reconciliai-vos com Deus por Jesus Cristo. Sinta-se no concílio de Deus, não sinta-se pecador. O Senhor já lhe fez vitorioso, já lhe fez lavado no seu sangue, regenerado, puro, santo, irrepreensível. Vocês têm uma obra completa no seu espírito. Amém. Romanos 5, 12 e 17. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. É verdade. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Você recebeu, você não fez por isso, por merecer, é de graça. Você recebeu uma graça abundante. E nessa graça abundante tem um dom de justiça que te purifica, que te lava, que te regenera, que lhe perdoa. Amém? E é para você que esta palavra: reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação,
assim também por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então, isto é o que você tem. Você já foi justificado, você tem vida. Diga, eu tenho vida. Amados, Adão matou, Jesus trouxe vida. Adão trouxe o pecado, Jesus trouxe o perdão. E todos nós recebemos abundância de graça. Diga, eu recebi abundância da graça. Então perceba que esta palavra, ela faz a sua mente, os seus sentimentos, os seus sentidos espirituais começarem a ser exercitados. Isto aqui vai educando, vai libertando, vai lapidando. Isto aqui vai arrancando os rudimentos da sua vida. Isto aqui vai acabando com obras, com sacrifícios, com carne. Vai fazendo com que você reine em vida. Quando você perceber, você estará reinando em vida perfeitamente, completamente, através de Jesus Cristo ressuscitado pelo conhecimento da graça e da verdade. O sangue de Jesus não foi derramado em vão. Amém? Então hoje, o que é que você precisa de Jesus? Este sangue tem provisão para você hoje. Agora, veja-se como Deus lhe vê. Não olhe para você dizendo, eu não mereço, eu não sou digno, eu sou um pecador, eu sou sujo, eu sou boba, eu sou inútil, eu sou desqualificado, eu sou desclassificada. Você não é. Jesus disse que você tem a mente de Cristo. Jesus disse que você é santo, irrepreensível, vencedor, conduzido em triunfo. Você é reino de sacerdotes, que você é ministro de uma nova aliança, que você é a sua imagem e semelhança. Você está liberto do império das trevas. Você foi transportado para um reino de amor. Você tem a unção do Espírito Santo que não pode ser retirada da sua vida. Você tem um selo que lhe garante a vida eterna. Você é redimido, você é lavado, você é justificado. Você foi feito puro por Jesus Cristo. Nada consta. Você, amado, você não é aquilo que o inimigo fica muitas vezes lançando aí na sua mente. Você é aquilo que Deus diz em sua palavra que você é. Amém? Então diga, o sangue de Jesus não foi derramado em vão. Hebreus 9:11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, isto é graça, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, não é mais a lei, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos, uma vez por todas, uma vez, num dia, tendo obtido eterna. Então, um dia foi suficiente para Jesus lhe dar o quê? Eterna redenção. Uma vez redimido, redimido para. Uma vez perdoado, perdoado para. Uma vez regenerado, regenerado para. Uma vez ungido, ungido para. Uma vez salvo, salvo para sempre. Isto é graça, isto é maturidade, isto é ter as faculdades espirituais exercitadas para discernir o bem e discernir o mal. E o que fizeram as igrejas ao longo desses 2000 anos? Violaram estas verdades, pregam um falso evangelho, adulteraram a palavra. E amado, quem nega o sacrifício de Cristo e vive na base do legalismo, do Cristo da carne, não tem direito de ser chamado de igreja de Jesus Cristo. Não é igreja de Jesus Cristo. Blasfemam contra a verdade, adoecem o povo, roubam as ovelhas, matam ovelhas nos seus sentimentos, nas suas esperanças, nas suas verdades, nas suas realizações. Em Romanos 6,11 diz, assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aqui você é visto morto para o pecado. Você tem que se ver desta forma. Agora, aqui quando nós olhamos uns para os outros, nós nos vemos vivos para Deus. Diga, eu estou vivo para Deus. Porque Deus já fez uma obra na sua vida. Amém? Diga, eu me considero morto para o pecado, mas vivo para Deus. Novamente, Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei,
e sim da graça. Diga, o pecado não terá, já não tem domínio sobre a minha vida. Hebreus 8:11. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Aqui nesta igreja é por conhecimento. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Diga, eu recebo esta palavra, porque esta é a verdade. Hebreus 10:14. Porque com uma única oferta, num dia só, numa única cruz, um único sacrifício, aperfeiçoou para... O que é aperfeiçoar? Tornar perfeito. Jesus fez isso com você e comigo. Num dia só, para sempre. Aperfeiçoou. Quantos estão sendo o quê? Santificados. Agora a obra de santificação do nosso espírito está passando para a nossa alma, para a nossa carne, está passando, amém? A carne não se converte, mas com a obra espiritual que Jesus realizou, nós podemos viver de forma santa e irrepreensível. E eu termino com Romanos 14:9, que diz, foi precisamente para este fim, aleluia, que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos, os que morrem em Cristo Jesus, como de vivos. Amado, foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para Ele ser Senhor da sua vida. Os que já morreram em Cristo, já estão no Senhor. Ele é Senhor dos que morreram nele. Mas nós que estamos aqui, temos que viver para Deus. E enquanto estamos aqui vivendo para Deus, temos que dar a Ele o senhorio das nossas vidas. O que é isso? Quem está totalmente nos governando é o Senhor Jesus Cristo. Não é a minha carne, não é a minha lógica, não é o meu querer, não é a minha vontade. Eu tenho que entender que eu morri. O velho homem morreu com Cristo. E este Cristo que está ressuscitado hoje, me ressuscitou com Ele. Eu vivo para Deus. E quem vive para Deus, morreu para o pecado. E não estando debaixo da lei, como você e eu não estamos, não temos mais que nos ver pecadores, miseráveis, gafanhotos, não merecedores. Ao contrário, por graça, nós somos o que somos. Amém? E hoje, você tem direito ao trono da graça de Deus. Todo benefício, tudo que Deus tem de melhor é seu, por graça, através da fé. A lei não tem mais participação nenhuma na nossa vida. Esqueça as coisas da lei. Você morreu para o passado, para o Cristo carne, para a lei. Você é uma nova criatura. As novas criaturas estão desfrutando da vida abundante e da graça de Jesus. Não é pela lei, não é por obras, não é por sacrifícios, é por fé, pela graça do Senhor. Assim seja, assim disse o Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos todos ficar de pé. Levante suas mãos aos céus. Você está diante do ressuscitado. Diga assim, foi precisamente para este fim que Jesus morreu e ressuscitou, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Diga, eu vivo para Deus. O meu Deus vive. Cristo vive. E Ele vive em mim. E este viver que agora eu tenho na minha carne, vivo pela fé. E eu sei, pela fé, que Ele está aqui esta noite. Você recebe, amado? Jesus está aqui nesta noite, está diante de você.
para que você não saia daqui se sentindo um pecador, para que você não saia daqui hoje se sentindo aflito, humilhado, execrado, doente, mas que você saia daqui hoje se sentindo e sendo verdadeiramente um homem feliz, uma mulher feliz, um homem abençoado, uma mulher abençoada. Você é livre, você está liberto do seu passado, você não pode ser inválido, não haverá um só inválido entre o povo de Deus, está escrito. Você tem que hoje tomar posse destas bênçãos que estão preparadas de antemão. Você está tendo as suas faculdades espirituais exercitadas para discernir o bem do mal. Use as suas faculdades espirituais, use para a glória do Senhor. Chame o bem de bem, mas chame o mal de mal. Não misture bem com o mal. Não chame as coisas certas de erradas. Não chame as coisas erradas de certas. Não misture as estações. Não chame coisas carnais de espirituais. Não chame coisas espirituais de carnais. Não chame coisas da lei de graça. E não misture graça com lei. Porque um vinho novo não pode ser colocado em odre velho. Senão ele rompe, perde o vinho. Mas o vinho novo é colocado em odres novos para que ambos se conservem. Aleluia, porque aqui Deus está fazendo com que coisas novas surjam, odres novos estão sendo levantados pelo poder do ressuscitado, para que desfrutem do vinho novo, a graça, a plenitude, a verdade, a provisão absoluta e total dos céus. O que é que você precisa hoje? Basta você levantar a mão, basta você acessar pela fé o trono de graça e dizer: eu preciso disto, Senhor. E Ele está com os braços estendidos, se entregando para cada um aquilo que é a necessidade. Ele é Deus supridor, Ele é Deus amoroso, Ele é bom, Ele está sempre certo, Ele age, Ele é o socorro bem presente na hora da tribulação. Aprenda a abrir os teus lábios com fé, pela graça. Você não merecia, eu também não, mas Ele nos fez merecedores. Num único sacrifício, por uma única oferta, Ele já lhe tornou apto para receber, capaz, perfeito, completo. Diga: eu posso receber. É meu direito viver a graça. É meu direito viver uma vida abundante. Diga agora, nesses minutos finais, o que é que você precisa do Senhor? O que é que você precisa do seu Senhor? Ele é Deus provedor. Ele é Deus de aumento. Ele é Deus de multiplicação. Ele é Deus de cura. Ele é Deus de surpresas. Ele é Deus de restauração. Ele é Deus de livramento. Ele é Deus que liberta, Ele é Deus que transforma, Ele é Deus de milagres, Ele é Deus que fala aos corações, Ele é Deus que sara, que cura, que regenera, Ele é Deus que renova, Ele é Deus que dá força, Ele é Deus que prospera, Ele é Deus que levanta do pó, o desvalido, que põe em pé aquele que estava sem força alguma. Ele é Deus que renova as ideias, Ele é Deus que limpa a mente, Ele é Deus que renova o coração, Ele é Deus que coloca esperanças novas, Ele é Deus que ergue aquele que entra de rastros em sua presença. Ele é Deus, Senhor absoluto desta igreja e deste ministério. Em nome de Jesus, Pai, Tu conheces as necessidades dos Teus filhos aqui representadas, ó Pai, os internautas, aqueles que estão agora dizendo: socorre-me, Pai. Este Pai que está vivo está entre nós nesta noite, para socorrer, para galardoar, para se doar mais uma vez naquela área em que nós precisamos. Senhor, o Teu toque sobrenatural agora, Pai. Agora, Tu conheces os que entraram aqui sofrendo, os que entraram aqui chorando, os que entraram aqui com o coração apertado, os que entraram aqui amedrontados, ansiosos, intimidados. Tu sabes, Pai, que ninguém olhe para si e se veja, ó Deus, não merecedor. Ao contrário, por causa desta palavra, que as faculdades exercitadas agora discernam isto, que somos merecedores, pela graça de Deus, do melhor. Jesus, pela fé, pela fé, pela fé, nós cremos, Pai, que soluções hoje chegam às nossas vidas, Senhor. Pela fé, Jesus, nós recebemos, Pai,
que as nossas orações são respondidas hoje. Eu sei, Pai, que o incensário está sendo virado hoje sobre esta igreja. Eu sei, Pai, que há pessoas aqui hoje, Jesus, enxergando o que não enxergava no passado, compreendendo, Senhor, a graça, esta dispensação superior, sobreexcelente, que tem uma glória que não apaga, não desvanece, não termina nunca. Jesus, que o teu povo coloque os olhos somente em ti, Jesus, não no homem, não na carne, não nas circunstâncias, não nas impossibilidades, ó Jesus, não no passado, mas que olhem para ti, Jesus, o Deus vivo e verdadeiro, Todo-Poderoso, Rei da paz. Que a paz de Cristo envolva agora cada coração e cada mente, guardando, preservando, livrando dos ataques malignos. Que as mentes sejam livres de ataques do inferno. Que os sentimentos sejam livres dos ataques da carne. Que haja hoje, Jesus, resultados, porque está escrito que os sinais acompanharão aos que creem, Senhor. Está escrito, Jesus, que tu velas para que esta palavra se cumpra. Já se cumpriu entre nós, Senhor, já se cumpriu entre nós. Nós recebemos a maturidade espiritual para cada membro deste ministério. Nós recebemos, Senhor, crescimento rápido, Jesus, não inchaço, crescimento, Senhor, desenvolvimento espiritual. Ó Deus, que cada um aqui, Senhor, independente da idade ou do dia que chegou, se transforme num adulto espiritual, com suas faculdades espirituais cada vez mais exercitadas, para discernir o bem e o mal. Que assim seja, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Amém. Vamos ouvir a bênção final. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Amanhã, intercessores de sexta-feira, não teremos intercessão por ocasião da reunião ministerial. Amém? Bispo. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, como é bom ter as faculdades exercitadas e sabermos discernir o bem do mal. Obrigado, ó Pai, pelos nossos olhos iluminados. Obrigado, Jesus, porque nesse lugar nós temos alimento sólido para o nosso espírito. Obrigado, ó Pai, porque aqui nós crescemos no conhecimento a cada dia. E obrigado, ó Pai, porque Tu és um Deus bom, Tu és um Deus pleno, Tu és um Deus que fizesse um plano perfeito de vitória para a vida de todos nós. Obrigado, ó Pai, pela honra e pelo privilégio de mais uma vez termos estado na Tua casa, Jesus, ouvido essa maravilhosa palavra, ó Deus, que não voltará vazia, não voltará para Ti vazia, ó Pai, porque ela tem desígnios e propósitos definidos desde antes da fundação do mundo. Eu Te louvo, ó Pai, pela missão apostólica da graça de Deus, pela vida do nosso abençoado apóstolo Miguel Ângelo, pela vida do bispo Miguel Ângelo Júnior, da bispa Rosana, da bispa Solange, ó Deus, por essa igreja linda, maravilhosa, Jesus, por cada ovelha que o Senhor tem trazido a este lugar, para que tenha a sua vida edificada nos firmes fundamentos da graça de Deus. E obrigado, ó Pai, pelo Teu plano perfeito de vitória para a vida de cada um de nós. Por isso nós declaramos, ó Pai, que a Tua graça será com todos aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que têm as suas faculdades exercitadas para discernir o bem do mal, digam amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus.
Vamos louvar ao Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus. Boa noite a todos, vão em paz, em nome de Jesus. Amém. Até domingo. Boa noite, internauta. Boa noite, Até internauta. domingo, em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço no seu irmão. Diga, Jesus nos vê limpos, lavados, regenerados. Tchau, boa noite.